noite, pessoal. Iniciando mais um estudo do projeto Vida Consciente. Rogamos então amparo à espiritualidade que sempre nos ampara, que tenhamos todos uma noite agradável de estudos. Lembrando que o ano de 2020 foi escolhido como ano do Evangelho pelo CEPA. O Evangelho na realidade, é um manual do bem viver. Se a gente quiser ter uma vida mais tranquila, é só seguir as orientações ali. Só que seguir não é tão simples assim. As regras são simples para a gente viver bem. Amar ao próximo como a si mesmo, amar os inimigos, perdoar 70 vezes 7, não julgar. Só que a gente, como a gente não entende o porquê de cada uma dessas orientações, a gente não consegue botar em prática, porque é difícil botar isso em prática. E essa é a proposta do nosso estudo aqui, que a gente entenda o que quer dizer cada uma dessas orientações que estão lá no Evangelho. São leis universais, que nós somos os maiores beneficiados de segui-las. E sabendo o porquê de cada uma dessas orientações, fica mais fácil a gente botá-las em prática. Então, essas leis universais, a lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Se eu entendo que é uma lei universal, que tudo que eu faço, jogo para o universo vai voltar para mim, seja para uma pessoa, seja para a sociedade, seja para a natureza, tudo que eu jogo para o universo vai retornar para mim. Então, se eu entendo isso, eu sei que devo amar ao próximo como a mim mesmo. Porque tudo que eu faço para o próximo, em algum momento lá na frente, ele vai estar no meu lugar, e eu no lugar dele, ele vai fazer para mim o que eu fiz para ele. Então, a falta desse conhecimento fez com que a gente não botasse em prática essa orientação. A mesma situação, perdoar 70 vezes 7. Por que eu devo perdoar sempre? Porque ninguém consegue me ofender se eu não tenho uma permissão dada para essa pessoa por algo que eu fiz lá no passado. Também lei de causa e efeito. Então, se eu quero cortar esse ciclo vicioso, eu preciso perdoar. Quem perdoa se liberta. E a gente não entende isso e fica com raiva da pessoa, fica remoendo, fica com mágoa. E você fica mais preso àquela situação. Então, o perdão liberta. Se a gente entende, porque é mais fácil a gente tentar perdoar, compreender. Você sabe que ele não é de todo mal, que ele está fazendo aquilo porque você também já fez, você também é parecido com ele. Só nesse momento é ele que está fazendo e você que está recebendo. Alternam as posições. Por que amar os inimigos também? O inimigo nada mais é do que uma pessoa que lá no passado eu prejudiquei e a tornei minha inimiga. Então eu devo amar os inimigos. Amar aqui é no conceito do Evangelho, da benevolência para com todos, da indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Esses 3 pontos definem o que é amor. Então, amar os inimigos não é você convidar ele para sua casa, para jantar, para passear, não. É você ter boa vontade para com ele, não prejudicá-lo, não julgá-lo, ter indulgência e perdoá-lo se ele te ofender. E assim com todas as outras situações. Então, se eu entendo, eu vou ter mais força para mudar, para conseguir botar em prática essas orientações. Me pediram para falar, para mim não perder o tópico aqui, para falar de lúpus. O lúpus é uma doença que afeta o nosso sistema imunológico, a nossa imunidade.
Então, se cria tanto anticorpo, os anticorpos estão em tanta quantidade que eles começam a atacar o próprio organismo, né? Então, isso reflete, eu estou falando aqui do ponto de vista psíquico, de inconsciente, de causa, de passado, tá? Não deixem de consultar o médico se tiver, tá? Mas sugiro que façam um atendimento para resolver a causa disso lá de passado. Porque se não tem nem motivo hoje para o teu corpo estar produzindo esses anticorpos em excesso, há um motivo lá no passado. Então, o meu corpo energético, a parte sutil do meu organismo, que a medicina não consegue ainda mexer nela e visualizar, pelo menos a medicina tradicional, essa parte energética está muito desestruturada. E a parte energética do meu corpo espiritual afeta o meu corpo físico. E essa energia de que está desestruturada desencadeia uma mensagem no meu sistema de defesa de que algo está errado, algo precisa ser combatido. Só que esse algo está a nível energético e se cria anticorpos aqui a nível físico, que eles não têm nada o que fazer. Então, o lúpus, na realidade, é um chamado de atenção. Você tem uma parte energética desestruturada ou numa parte alojada, numa parte muito insalubre, que precisa de atenção. Você precisa tratar, atender essa parte que está desorganizada energeticamente. A partir daí, se toda a parte sutil energética dos corpos sutis, a partir do astral, estiverem bem, o corpo físico começa a reagir aos tratamentos e muito provavelmente vai se libertar do lúpus, né? Vai conseguir o seu sistema de defesa voltar ao seu funcionamento normal. Eu incluí esse item relacionamento na palestra de hoje por conta de alguns atendimentos que tivemos nas últimas semanas, tratando muito desse aspecto, dificuldade de relacionamento familiar, ou profissional, ou conjugal. Então, vou falar um pouquinho de relacionamento. O que a gente pode saber que pode nos ajudar a ter uma saúde emocional nos nossos relacionamentos. Então, o primeiro item aqui, relacionamentos em geral. O que a gente pode saber sobre isso que pode nos ajudar? O outro é um ser divino, é um filho de Deus, é uma centelha divina, igual a nós. Só que esse outro foi criado num momento diferente, passou por uma caminhada evolutiva de aprendizado diferente de mim. Então, é normal o outro ser diferente de mim. E a maioria das causas das nossas dificuldades nos relacionamentos é a gente achar que o outro é igual a nós, que o outro deve ser igual à maneira como a gente acha que ele deve ser. E ele não é, ele é do jeito dele. Por causa dessa caminhada evolutiva que o moldou dessa forma. O caráter dele foi construído em centenas de existências. Então ele é diferente de mim. Ponto. Se eu compreender isso, a maioria das dificuldades nos relacionamentos já são solucionadas aí. Eu compreendo que o outro é assim. Eu sei que há uma lei de causa e efeito. Eu sei que se o outro estiver fazendo algo errado, ele vai colher os frutos disso, vai sofrer, mas vai aprender a não ser desse jeito lá na frente. Eu compreendo que se o outro está fazendo algo que está me atingindo, pela mesma lei de causa e efeito, só está conseguindo porque eu tenho uma participação nisso. Eu também já fiz algo parecido para ele ou para outra pessoa.
Então, eu começo a compreender, eu não me deixo mais ofender. Eu começo a ser dono da minha paz. Ninguém mais vem e a tira tão facilmente. E a vida fica melhor, mais harmoniosa, mais tranquila, mais leve, porque você não leva tudo a ferro e fogo, você compreende o que está fazendo aqui, você compreende o outro. Então, essa compreensão já ajuda a gente a mudar a tônica do nosso comportamento nos relacionamentos. Sogra e nora. Ficou muito acentuado essa questão de que a sogra e a nora são inimigas. Uma das causas disto é que, normalmente, quem lá no passado tirou a pessoa de alguém, hoje vai ter que devolver. Então a sogra hoje está devolvendo o filho para a nora, porque lá no passado tirou ou não permitiu os dois ficarem juntos. Isso não é a regra geral, é uma das causas, não quer dizer que é isso, não vão crucificar as sogras aí, tá? Se tem dificuldade com a sogra, com a nora, abre um atendimento para resolver. Acusar só vai piorar a situação. Aqui a gente está falando para ter uma ideia das causas. Então a sogra hoje está devolvendo porque lá no passado tirou. Então a nora já vai ter uma cisma com a sogra, porque lá no passado ela já impediu os dois de viverem bem. E hoje, cada coisa que a sogra fale no relacionamento da nora com o filho, ela vai assumir aquilo como um perigo, algo que ela está se intrometendo para impedir que você consiga viver bem com o filho dela. Então, essa aqui é uma das causas dessas dificuldades entre nora e sogra. Outra situação também, e se uma nora vem buscar um atendimento porque a sogra fica infernizando a vida dela, a sogra não vai mudar. Ninguém tem o poder de mudar ninguém. O que você vai fazer no atendimento é entender por que ela está te infernizando. O que você fez lá no passado para hoje ela estar conseguindo te incomodar. Então, eu mudo como nora ou como genro. A partir do momento que eu mudar, que eu compreender, fazer o Ho Oponopono, fazer a oração do perdão para ela, fazer o atendimento, para resgatar essas vivências de passado, um gato sozinho não briga, né? Precisa das duas partes. Então, ela só consegue te incomodar se você se revoltar com aquilo, se você ficar com raiva, porque você está você está alimentando a atitude dela. Então a solução é você muda, você compreende, você releva, é o amor, né? Boa vontade, indulgência e perdão. Fora da caridade não há salvação. A caridade é comparada com o amor, para o nosso entendimento do que seria o amor, né? O amar o próximo como a si mesmo. Então, fora desses 3 pontos, boa vontade, indulgência e perdão, não tem solução para os relacionamentos. Então, não adianta buscar um entendimento para que a sogra mude. Não. Eu vou buscar um entendimento para resolver a minha parte na relação. Depois disso, se ela quiser continuar sendo uma pessoa cruel ou que incomoda as outras pessoas, é um problema dela. Mas a tua parte tu fez e aquilo não vai mais te atingir. E como ela não recebe mais essa energia de volta, ela também não vai mais se incomodar contigo. Você vai entrar numa zona neutra para ela. Eu estou acompanhando também uma outra situação grave, familiar, de uma mulher que se alimenta da raiva dos familiares e fica provocando situações continuamente. E já foi falado para essa família que a solução é a oração do perdão, é fazer atendimento, é compreender, é fazer o Ho Oponopono, é abençoar essa pessoa,
sempre que lembrar dela, mentalizar uma energia violeta, neutralizando tudo que vem dela, para que ela não receba o alimento da raiva dos familiares. Ela se alimenta disso, realmente. Mas os familiares não são inocentes. Lá no passado eles participaram na construção dessa forma de viver dela, né? Então, também uma situação, briga, raiva, só piora. Você está alimentando energeticamente para que o outro continue a viver daquela forma. Pais e filhos. Via de regra, pai está devolvendo a vida para o filho. Ou seja, devolvendo por quê? Porque já tirou lá no passado. Não é geral, pessoal. Não vão sair por aí dizendo para os pais que eles mataram vocês no passado. Pode não ser. Você precisa investigar, precisa abrir um atendimento. Se tem dificuldade com o pai, abre um atendimento para ver o porquê. E ele também não tirou a tua vida se você não tivesse feito algo para ele. Vocês agora estão na oportunidade de resgate. Não tem culpado nem inocente. Então, na questão com pais e filhos, geralmente tem atrito de passado. Quando eu faço atendimento de captação, geralmente as primeiras situações que aparecem quando a pessoa começa a fazer o atendimento é com a mãe ou com o pai. É o que está mais forte, mais aflorado ali no psiquismo da pessoa. Então, pais e filhos, por mais às vezes que o pai faça por um filho, para o filho nunca vai estar bom. Porque se o pai no ano passado o privou de algo, essa sensação de estar sendo privado de algo permanece. Por mais que o pai faça, o filho vai achar que ainda não fez o bastante. Então precisa resolver a situação, senão vai continuar desse jeito, vidas aí afora. Pais e filhos adotivos. Geralmente, na regra geral, geralmente o pai que adota um filho está continuando, está completando um ciclo. Lá no passado, eu já atendi vários casos de pessoas adotadas. Todas as que eu atendi teve essa situação. Lá no passado, os pais abandonaram os filhos por algum motivo e hoje vem para completar. Lá no passado era para ter criado, dado o amparo paterno durante o período necessário, né? E não deu, e agora adota o filho para continuar o ciclo, para completar o ciclo. Pais com filhos biológicos e filhos adotivos. Precisa ter muita atenção com o tratamento que dão para os filhos hoje, porque é muito complicado essa situação para os filhos, porque o pai, por mais justo que ele seja, tratando igualmente os dois, se ele tratar igualmente o biológico com o adotivo, o biológico vai se sentir prejudicado, porque ele está recebendo a mesma coisa do outro que não é filho biológico. E se você tratar mais o filho, melhor o filho biológico do que o adotivo já tem... não, vamos voltar para a mesma situação. Para o filho adotivo, se o pai trata igualmente os dois, com justiça os dois, o filho adotivo, por já ter sido abandonado em outro lar, também se acha prejudicado nessa situação. Então, qualquer situação que os pais façam, um dos filhos pode se ressentir dessa situação. Então, façam um atendimento do passado, resolvam as situações do passado para que isso não influencie no relacionamento de hoje. Patrão e empregado. É a mesma situação, lei de causa e efeito, né? Então, geralmente, patrão e empregado que não se dão bem, que tem alguma dificuldade ali, é complicado, porque o empregado de hoje pode ter sido patrão da vida passada.
Então, ele tem dificuldade em receber ordens e ser comandado. Aquilo para ele é ruim, porque ele tá acostumado a viver no outro lado. E o patrão, que era o empregado que foi lá no passado também explorado, agora, quando vê o patrão do passado na condição de empregado, se não se policiar, pode tentar não prejudicá-lo, mas não ajudá-lo da forma como deveria, não dar condições ideais para um trabalho digno. Então, tem dificuldades de relacionamento, qualquer uma dessas aqui que a gente citou, em outras que talvez eu tenha esquecido, abram um atendimento, porque essas dificuldades, cada uma delas é um pedido de ajuda, é um chamado de atenção para algo que deve ser ressignificado, algo que está ali que não está bem. E essa é a proposta do plano de regeneração, que a gente está entrando nele agora. Resolver todas essas questões de passado que estão gravadas, registradas no nosso psiquismo, no nosso inconsciente, e para a gente dar o salto para o próximo degrau, para o próximo plano, a gente precisa estar com o nosso inconsciente zerado. Zerado não digo vazio, zerado no sentido de não ter nenhuma vibração desarmônica ali no inconsciente, porque o próximo plano é incompatível com esse tipo de vibração desarmônica. Então, o plano de regeneração, na realidade, é um plano intermediário, que é essa limpeza. A gente chegou num ponto agora que a gente decidiu não mais fazer o mal. A gente decidiu fazer o bem porque vale a pena. Mas todo o mal que foi feito no passado precisa ser resgatado, precisa ser ressignificado. As pessoas prejudicadas precisam ser auxiliadas. Tudo isso precisa ser passado a limpo para que a gente possa, então, passar para esse próximo nível de evolução. Relacionamento de casais. O casamento, ou essa união afetiva, geralmente é o último recurso da providência divina para que duas pessoas se acertem. Então, quem está casado aí, saiba, nem todos, tá? Tem exceções, e a exceção só prova a regra, comprova a regra. Geralmente, casais estão numa última forma de tentar se acertarem. Então, tem muitas questões a serem tratadas. E não adianta você separar, porque em algum momento lá na frente vai ter que voltar, ficar junto de novo e resolver essa situação. Depois do casamento, só vindo gêmeos siameses, né, grudado quase no mesmo corpo, para não conseguir se separar e terem que se acertarem. Né? Então, casais, tratem de se acertar. O que eu falei aqui desde o início ajuda em saber como. Compreender que o outro é diferente, que o diferente não é errado. E que, além da caminhada evolutiva da pessoa, que a tornou uma pessoa diferente, com um caráter próprio, com a forma de ver a vida própria, diferente da minha, tem a questão também dos psiquismos, masculino e feminino. Não estou falando aqui de homem e mulher, de psiquismo. Mesmo num casal homoafetivo, pode ter um dos dois com psiquismo masculino e outro com psiquismo feminino. E isso gera diferenças no relacionamento. Então, compreender que o outro funciona diferente. Para o homem, me corrigindo, para o psiquismo masculino, uma vez que ele falou para a esposa, por exemplo, que ele a ama, ele não precisa mais falar, porque ele já deu uma informação. Ela sabe que ele a ama. Pronto, ele não precisa mais repetir isso. O psiquismo feminino já é diferente. Ela precisa escutar todo dia que ele a ama, porque senão pode ser que ele deixou de amá-la. Então, essa compreensão de que a mulher se liga muito nos detalhes, o homem é mais
mais sintético, né? Ele resume mais, presta atenção no geral. Então, são formas de viver diferentes e não são erradas, é a forma diferente do outro. Quem tem interesse em aprofundar um pouquinho mais isso, assista pesquisa no YouTube, o pastor Cláudio Duarte, ele trabalha com terapia de casais e é fantástico, ele tem uns vídeos lá fantásticos sobre casais, então assistam lá, principalmente a Caixa do Nada, eu já apresentei em algumas palestras quando era presencial lá no CEPA, dessa Caixa do Nada. Vale a pena assistir para a gente entender melhor como a gente funciona. Resumindo, a Terra, esse planeta aqui, é uma grande escola. E a principal lição que a gente veio aprender aqui é no relacionamento, é aprender a respeitar o outro, principalmente o outro diferente da gente. Não tem nada de errado em ser diferente. E a gente está justamente em contato com essas pessoas para quebrar essa cristalização que a gente gerou em achar que todo mundo deve ser igual a gente, achar que a gente deve mudar o outro. Ninguém muda ninguém, a gente só muda a gente mesmo. É um trabalho individual, é a tal da reforma íntima, é o conhece-te a ti mesmo, é o conhecimento libera o karma, lá dos hinduístas. Então a orientação sempre é de mudar a nós mesmos e não querer mudar o outro. Querer mudar o outro é mais fácil, né? Porque a gente só aponta o dedo e não precisa fazer nada, só esperar que o outro faça. Ninguém tem o poder de mudar ninguém. Então quem está nesse caminho já pode parar agora para não perder muito tempo. Mude a si mesmo. E o paradoxal disso, quando a gente muda a gente mesmo, o outro acaba mudando. Mas ele muda porque a minha parte de vibração que chega nele ficou diferente. Então, se a minha vibração mudou, o outro é um espelho meu. O outro vai refletir um outro eu dele. Então, a gente só muda o outro indiretamente. Mas, na realidade, você não muda, você apenas está percebendo no outro uma parte que antes você não percebia. Eu ia passar agora para os medos, mas estamos chegando ao término do nosso tempo. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui no chat. Então era isso que tinha para trazer hoje para vocês. Espero que tenha auxiliado, que tenha tido alguma informação que auxilie nessa caminhada, entendendo que a gente não está aqui por acaso, a gente não nasceu na família errada, a gente não nasceu no planeta errado, nem no país errado, nem está no trabalho errado. Isso não quer dizer que a gente deve ser passivo, de aceitar tudo e não fazer nada. Não, a gente tem que ter uma compreensão de que não está no lugar errado, mas lutar para sair dele. Você está nesse lugar porque você plantou isso para você lá no passado, mas você deve sair desse lugar, sim. Então, não cruze os braços, faça algo para mudar, mas compreendendo que não foi injusto você estar ali. Foi uma lei universal de causa e efeito. Agora, use a tua inteligência para sair dessa situação. Se a dificuldade, se eu estou tendo dificuldade com o marido ou com a esposa, resolva a situação, saia, resolva, harmonize essa questão com o parceiro ou com a parceira, para que você não, lá na frente, não precise nascer de novo e casar novamente com ele. Uma vez foi uma situação muito engraçada,
atendendo uma senhora que tinha uma dificuldade enorme de lidar com o marido e não conseguia de jeito nenhum se libertar dele. E quando atendemos a personalidade de passado, a hora que ela percebeu a ligação presente, que tinha nascido de novo, que ele também, ela botou a mão na cabeça e falou assim: nossa, é casado com ele de novo. Então resolvam a situação, porque enquanto você não resolver, você vai ficar ligado naquela situação, até resolver. E a situação vai ficando cada vez mais complicada, até que chega um momento que você não consiga mais fugir dela. Como eu falei antes, casamento é um dos últimos recursos da providência divina para fazer duas pessoas se acertarem. Não quer dizer que o casamento é uma coisa ruim, não. É uma oportunidade enorme de reajuste. Então é só você compreender isso e botar a mão na massa. Vamos fazer o que a gente sabe já para resolver essa situação. E que a gente está junto não é por acaso. Então vamos encerrar com um passe à distância, pedindo auxílio aos trabalhadores da casa ligados aos passes, que nos auxiliem na emissão dessas energias. O importante do passe é a nossa postura mental receptiva. Essas energias não se ressentem da distância, então o importante é que a gente mentalize a recepção dessas energias, porque senão você acaba bloqueando ela. O simples fato da dúvida acaba bloqueando a chegada dessa energia na gente. Então, sentindo uma energia descendo do alto da cabeça, uma energia clara, descendo por todo o corpo, nos sentindo mais leves, drenando tensões e preocupações do dia, que a gente se atenha apenas aos problemas que a gente tem condições de resolver hoje, na compreensão de que a vida sempre vai trazer situações para a gente resolver. Isso aqui é uma escola, é normal a vida trazer situações para a gente usar a nossa inteligência e transpor essas dificuldades, nos sentindo mais preparados para enfrentar mais uma semana de caminhada, sentindo o nosso corpo com o sistema de defesa ativado, ampliando essa energia para a nossa residência, para o local de trabalho, para todas as pessoas que convivem conosco. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.